Olá, queridos, tudo bem? Mais um Pode Contar para vocês. E hoje eu recebo a médica oncologista pediatra do HC de Ribeirão Preto, Maristela Bergamo, mãe do Lucas, da Luísa, casada com o Pedro, médico também, formada pela Faculdade de Mogi das Cruzes e também fez residência no GRAAC, na Unesp, tem mestrado, tem doutorado pelo HC de Ribeirão Preto. Hoje também é membro da equipe de oncologia do HC de Ribeirão Preto, oncologia pediátrica, e médica diretora da SOBOP, Sociedade Brasileira de Oncopediatria. Essa é a minha amiga maravilhosa, Maristela, que eu quero bater um papo com ela bem descontraído pra gente poder se inspirar muito, porque é dessas pessoas inspiradoras, gente, que fez da profissão uma missão de vida e tem muito pra contar pra gente. Obrigada, vou te chamar de Maris, claro, hein, Maris? Eu vou te chamar de Ueda. É isso aí. Maris, como que veio, assim, o chamado para a medicina na tua vida? Porque você já é médica há 18 anos, está há 10 anos, né, à frente ali da equipe de oncologia pediátrica no HC de Ribeirão Preto. Era isso que você queria? Era isso que você sentia que você ia fazer na vida? Como que você descobriu? Olê, eu descobri primeiro que eu queria ser pediatra. Então eu era pequenininha, brincando, e eu falava que eu ia ser pediatra. Depois de muito tempo, uma amiguinha minha disse: então você vai ser médica? Eu falei: não, eu vou ser pediatra, não vou ser médica. Não, mas tem que era pediatra para você? Eu ia tanto ao pediatra que eu tinha bronquite, minha mãe me levava quase todos os dias ao pediatra, e o meu pediatra era muito, muito, muito acolhedor, então eu acho que eu queria ser como o que ele era para você. Exato. Então, e você Você acha que você é? Eu sou, e não vou falar, imagina, não sou. Sou sim, sou super acolhedora. E eu acho que é isso que me faz continuar e foi isso que me fez escolher a oncologia também. Isso, a oncologia, gente. E a oncologia infantil, né? Exato. Pediátrica. Como que é isso? É difícil explicar ali, porque eu acho que a oncologia, eu vou falar da oncologia pediátrica porque é a minha especialização, né? Mas você, para ser oncologista pediatra, você não é só médico, não é só a técnica. Então, a gente tem que saber os melhores medicamentos, o que tem de mais novo no mundo hoje para curar essas crianças, o que tem de exame novo, enfim, tá conectado com o mundo inteiro o tempo todo. Então, a gente tem 30 grupos de WhatsApp com os latinos, com os americanos, a gente passa o dia conversando. Mas, além disso, você tem que saber o nome do cachorrinho, você tem que saber que você não pode prescrever a quimio essa semana, porque a semana que vem é o aniversário da criança e a gente não pode deixar a criança com nenhuma sequela de febre ou toxicidade do tratamento no dia da festinha. Outro dia tinha um que tinha interclasses. Eu revirei o hospital para conseguir ajustar a quimio do menino para não cair no dia do campeonato da escola. Então, acho que não é só a técnica. Consegue, né? Eu acho, né, que é muito mais do que a técnica, né? Porque a técnica tá aí, a gente busca, né, a informação, a gente busca, tem os livros, tem todo um aparato aí, um material, mas e o recurso interno para ser essa pessoa acolhedora, saber o nome do cachorrinho, saber que tem interclasses e, ao mesmo tempo, manter-se uma profissional. Eu acho que eu tenho que buscar vários recursos, né? Então, o recurso espiritual, me conectar muito à espiritualidade, né? Eu não gosto não, né? Mas eu não me defino como uma religião só, mesmo porque as crianças que eu trato, uma criança é evangélica, outra criança é católica, outra família é espírita, eu não posso assumir uma religiosidade baseada naquela religião. Então, eu me conecto muito à espiritualidade. Então, para mim mesma e para os pacientes, eu rezo bastante, eu peço muito a Deus, peço muito às forças superiores para me ajudar e ajudá-los também. Me conecto muito também aos meus colegas. A gente divide muito as angústias, as dores. Então,
A oncologia pediátrica no mundo inteiro é uma especialidade pequena, não são muitos oncologistas pediatras que existem. Então, todo mundo se conhece, todo mundo conversa, todo mundo divide. Se conecta, se ajuda, exatamente. Eu acho que é muito por aí que a gente consegue. O médico, né, ele lida com a vida e também com a morte, né? Principalmente nessa especialidade sua, né? Que a morte parece que ela fica rondando. A gente sabe que ela chega para todo mundo, mas a sensação de morte iminente é um pouco acentuada nesse contexto, né? Parece que é uma sombra, né, que ronda, por mais que, né, os prognósticos sejam bons, né, tenha aí uma sobrevida legal, uma qualidade. Como que é, assim, dividir esse sopro de morte iminente com a equipe e com os pacientes e os familiares? E com o teu coração também. E com o meu coração também. Eu acho que a primeira coisa é a gente aceitar, exatamente o que você falou, aceitar que a morte existe, né? Não tratá-la como algo que não se pode falar. Então, muitas vezes a gente tem criança em tratamento, a criança percebe que ela tá piorando. E alguém já te perguntou, tipo assim, ai, doutora, eu vou morrer? O que você acha, doutora? Alguma criança já te falou de morte? Como que você faz? Eles falam muito. A família fala, a criança fala. E a gente tem que aprender a respeitar. A criança às vezes quer ouvir. Então, às vezes a criança está fazendo o tratamento, está vendo que não está melhorando, eu não estou ficando bem. Ao invés de eu voltar para a escola, eu estou indo cada vez menos, eu não estou conseguindo comer. O que será que está acontecendo? Eu procuro, aí eu acho que cada um acha um recurso individual. Eu procuro responder até onde eles querem saber. Então, eu não chamo uma criança e falo, olha, senta aqui, deixa eu conversar com você. E solto tudo sobre o tratamento dele, sobre as chances de cura. Mas eu espero ele me perguntar, ela me perguntar. Doutora, como é que eu tô indo? Doutora, como que vai ser? Doutora, eu vou conseguir, eu não vou conseguir? E eu tento responder de acordo com a idade deles. Então, eu não posso responder a mesma coisa para uma criança de 4, 5 anos e para um adolescente de 17. Tem alguma resposta que você deu, que você lembrou agora e que você fala, foi uma boa resposta? Tenho, e eu acho que a boa resposta é a resposta sincera, é a resposta verdadeira, né? Então, doutora, eu vou morrer? A gente não está indo bem. A gente está fazendo tudo que a gente pode. Você, principalmente, está fazendo tudo que você pode. Porque é ruim para mim, como médica, é ruim para a família, mas é muito pior para o paciente. Então, ele precisa entender que ele está fazendo o que ele pode. E que sim, o seu tratamento não está indo bem. E a gente está caminhando para não conseguir te curar. Doutora, quando eu vou morrer? Eu não tenho a menor ideia. Porque isso eu acho que é definição de Deus, né? Hoje em dia não se fala mais, você tem tantos meses de vida, você tem tantos anos de vida, né? A gente realmente não sabe. Então, a gente não sabe quando vai acontecer, mas tudo está caminhando para que você realmente não aguente o tratamento. Isso é uma resposta que eu daria para uma criança, que eu dou para um adolescente, um adulto jovem. E geralmente qual é a reação deles? Você sabe, Lê, que a maioria já sabe essa resposta, né? Eles já sentem, ele não vem me perguntar, a gente sente, né? E eu acho que na hora, muitas vezes a gente chora junto com eles ficam tristes, ficam chocados. Mas depois dá uma sensação de alívio. Nossa, tem alguém que me entendeu, que me respondeu. Falar a verdade na vida, como é bom, né? Como eu poder me programar, conversar com a minha mãe, conversar com meu pai, falar com a minha namorada. E Maris, como é para você ter esta missão, muitas vezes, de ser porta-voz de alguma mensagem que não vai suprir as expectativas de uma pessoa? Porque eu acho que é aí que pega, né? É aí que às vezes a gente fica tentado a mentir. Porque você fala, meu Deus, eu vou ter esta função, eu vou ser lembrada desta maneira, né? Ai, é muito difícil, né? Porque primeiro é uma resposta que nenhum de nós quer dar. Então, né? É por isso que é um desafio. É um super desafio. Lembrando, primeiro, que a chance de cura do câncer infantil beira 90%. Então, são poucos os que a gente não consegue curar.
Aqui, por exemplo, em Ribeirão, nós somos um centro de referência. Então, nós recebemos muitas crianças. Então, acaba que o número de óbitos é maior pela quantidade. Mas a Você porcentagem... tem esse número absoluto? Assim, no Brasil, a chance de cura é em torno de 85%. O que me deixa muito triste e deixa todos os oncologistas pediatras tristes é perder uma criança porque ela nasceu no lugar errado. Eu vou te explicar o que eu estou falando. A chance de cura na África é em torno de 8%, 10%, dependendo da região. E nos Estados Unidos é perto de 95% a 100%. Então, a mesma doença... E no Brasil, até que no Brasil, a gente nós estamos bem. No Brasil, também varia muito de acordo com a região. Então, a região norte, alguns estados do Nordeste... Mas você sabe que é um sonho, né? Assim, eu acho, para muita gente, ver um dia, né? O futuro de alguém, seja na parte física, emocional, cultural e econômica, não precisar ser definido de acordo com o lugar que ela vem. Como assim, né? Como que pode? E isso, aqui no Brasil, por exemplo, se a gente for parar para pensar em termos econômicos, é assim. É a condição sine qua non, né? Você nasceu na favela? Então, você não vai conseguir. Você está fadado a fracassar. Exatamente. Né? Que pena, né? Mas é muito assim, né? Você então é um sair, sonho né? mesmo, acho que de todos nós, né? Um dia olhar para uma criança e falar assim, você não vai ser definido, o seu futuro, de uma maneira geral, não vai ser definido considerando o lugar que você veio. Exatamente. Então, isso é uma dor que assim, a gente fica chateado, revoltado, sabe? A gente perde ainda muita criança por diagnóstico tardio. Então, demorou tanto para se descobrir que aquilo é um câncer, que quando chega, já está muito avançado. Por falar em diagnóstico tardio, você está em campanhas de prevenção, inclusive agora em setembro, vai ter a campanha de Olho nos Olhinhos, que é o câncer de olhos nas crianças, né? Isso, E que muitas vezes, por conta do diagnóstico tardio, pode ser irreversível. Mas se for precoce, como na maioria, né, das doenças, isso pode ser revertido. Aumenta muito as chances de cura. E aí essa campanha setembro vai ser específico para isso? O setembro a gente, assim como a gente tem o outubro rosa para o câncer de mama, o setembro é considerado o setembro dourado, que é o mês de atenção ao câncer infanto-juvenil. Então, é onde a gente chama atenção para a importância do diagnóstico precoce. De que, se a gente diagnosticar precocemente, a gente consegue chegar nesse nível de cura perto dos 85%. E com ênfase nesse ano para a campanha de Olho nos Olhinhos. O de Olho nos Olhinhos surgiu, a gente tem o casal que muita gente conhece, que é o Thiago Leifert e a Dayana Garbin, que são jornalistas. E eles têm uma criança, uma menina linda, com retinoblastoma, que é o câncer ocular mais comum na faixa etária pediátrica. Essa semana mesmo nós tivemos uma reunião com eles e o Thiago falou uma coisa me marcou demais. Ele falou o seguinte: quando minha filha foi diagnosticada com essa doença, eu prometi para essa doença que eu não ia deixar ela em paz. Que eu ia atormentar Deus e o mundo para a gente resolver isso, que não é possível que tenha criança que vai perder os olhos, que vai ficar cega, que vai morrer por conta de uma doença que tem uma chance de cura alta. E realmente, no bom sentido, ele está atormentando todo mundo. Então, o ano passado eles fizeram a campanha de Olho nos Olhinhos, nós participamos aqui em Ribeirão. E é tão legal, né, quando a gente vê uma pessoa que tem a capacidade de tirar uma oportunidade de uma adversidade, porque cria um sentido, dá uma força e faz com que a missão dele fique mais linda ainda, né? E ele está conseguindo, eles estão, né, ele e a Dayana, conseguindo salvar muitas crianças, porque até então, o retinoblastoma, ele é altamente diagnosticado pelos pais. Você tira uma foto da criança, um olho aparece branco, ou os dois olhos brancos. Olha, eu não sabia. Chama leucocoria. Porque às vezes você pensa até que é da foto, né? E chama reflexo do olho de gato, ou leucocoria, que é o principal sintoma do retinoblastoma. Então, quando o pai ou a mãe tira aquela fotografia
suspeita e procura o oftalmologista, a doença intraocular tem a chance de cura perto de 100%. A criança, chance de cura, a criança continuar viva e chance de não perder os olhos. Quando a doença atinge o sistema nervoso, ou seja, ela avança, a chance de cura pode cair para 5%. Nossa. Então é muita diferença. É drástico. É muita. Fora que a criança pode perder o olho, tirar mesmo, chama enucleação. Então eles têm trabalhado muito nisso. A campanha esse ano vai ser gigante. Eles estão em todos os estados, tem gente. Mas mesmo tirando a foto do celular, aparece. Do celular. Tem que tirar foto com flash. Então a foto com flash mostra, geralmente os nossos olhos no flash saem vermelhos, né? Que são os vasos da retina que você consegue ver ali no flash. Quando tem um tumor ou alguma outra coisa tampando essa retina, fica branco. Então, a gente pode colocar no Google. E a criança não sente nada, assim? Tipo, nada. Não começa a ter dificuldade para enxergar? Nos casos muito avançados, aí sim, a criança fica com dor. Início precoce, nesse início, nada, você vê na foto. Então, é o que a gente quer chamar atenção, assim. E não é só da família, porque tem muito médico por aí que não sabe. Tem muito médico que a gente pega a criança com frequência, já foi a 2 ou 3 colegas que falaram, não é nada, tá tudo bem, vamos avaliar daqui 3 meses, vamos avaliar daqui 6. Então, isso atrapalha demais, porque quando a criança chega já está muito avançado. As chances que a gente tem de curar ou de salvar aquele olho acaba diminuindo. E quando, você falou de salvar, né? E quando você não consegue salvar uma criança, como que é para você? É muito doído, né, Lê? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, como é que você dá conta? Aí eu respondo, não, mas eu não dou conta, entendeu? Não, aceitar que não dá conta é igual a gente falou da morte, né? Aceitar que é desafiador já é um meio caminho andado. Já é meio caminho andado, como você aguenta? E aí, não aguento. E aí? O que acontece? Eu me apego muito, Lê, primeiro, respeito aquela criança que eu perdi. Então, eu não posso falar, eu perdi uma criança, mas eu tenho mais 120 curadas. Não, aquela é a criança que eu perdi. Então, primeiro eu respeito aquela dor minha, porque dói muito para nós, não é fácil. Qual é a sensação? É de impotência, né? A primeira sensação, né? É de impotência. E é um vazio, é um negócio. É um vazio, gente, né? Uma coisa que, meu Deus, onde será que será que falhou? Eu podia ter feito mais alguma coisa? Ela recebeu o melhor remédio, ela recebeu a dose certa, ela chegou rápido, por que não deu? Então, primeiro vem todas essas dúvidas. Depois veio a aceitação de que a gente fez o melhor. Eu falo muito isso para os residentes. A gente não pode esquecer do que a gente está lidando. Não é um resfriado, né? É um câncer. A criança, mas ela está maravilhosa brincando no cavalinho na sala de espera. Sim, mas ela tem uma doença grave. Então, respeitar a doença também, nesse sentido de que saber que ela é muito grave. E quando acontecer, a gente pode dormir com a consciência de que a gente fez o melhor, a gente ofereceu o melhor. Não faltou nada nosso, né? Não faltou nada da família e não faltou nada do paciente. O paciente fez o que ele pôde. Então, essa aceitação, é muita oração e voltar a trabalhar. No dia seguinte, sim, pelas outras que estão vivas. E se Deus quiser, a gente vai conseguir salvar. E como você consegue chegar em casa e deixar, né, isso numa caixinha? Assim a gente pode dizer. Porque você tem 2 filhos, 2 crianças. Né, tem os afazeres da tua casa, sim, né, tem a tua função de mãe, esposa, né, amiga. E como que faz para não deixar isso tomar conta, essa sensação, te colocar, te drenar? Eu tenho tentado, Lê, e tenho conseguido fazer exatamente isso das caixinhas. Porque até pouco tempo eu fazia tudo literalmente ao mesmo tempo. Então eu estava orientando o residente, dando a janta da Luísa, conversando com o Pedro sobre algum assunto que ficou pendente. Fazia tudo ao mesmo tempo. Agora eu tenho tentado muito. Se eu estou dando a janta da minha filha, eu estou dando a janta da minha filha. É claro que se tiver uma urgência, aí eu vou parar e vou atender o celular. Mas eu não vou ficar respondendo sobre prescrição, que pode esperar um pouquinho, enquanto eu tô ali naqueles 20 minutinhos com ela. Ao mesmo tempo que às vezes eu falo, filhos, agora acabou de jantar, a mamãe vai resolver algumas questões do hospital e já volto. Então eu tenho tentado
estar 100% na minha caixinha no momento mãe, no momento médica, no momento esposa, e enfim. E até outro dia eu não conseguia, hoje em dia eu já estou conseguindo melhor. Mas também tenho tentado não me cobrar quando eu não conseguir. Porque isso é uma outra coisa que a gente faz muito, né? Nossa, muito, né? eu tô dando a janta e tô no celular. Tô dando a janta e tô no celular porque eu preciso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu vou tentar 99% das vezes não fazer isso, mas quando precisar eu vou fazer sem me martirizar por isso, entendeu? E nesses anos, né, de percurso aí na oncopediatria, qual foi uma situação que te marcou e que você tirou daí um super aprendizado? Nossa, Ale, são tantas, que eu acho que seria injusto escolher uma, né? Mas, assim, eu posso pensar em coisas muito boas, né? Que aconteceram e lembrar de algumas crianças que eu perdi, né? Então, eu acho que as coisas muito boas são as crianças que a gente tem uma expectativa ruim e ela supera. Já teve alguma coisa assim, você comentou muito de espiritualidade, né? Já teve alguma situação que vocês ali, né, da equipe fala, gente, milagre? Teve, tiveram várias. E eu gosto de falar isso porque isso traz para pacientes novos ou para os médicos que estão lidando com a doença, saber que... Uma esperança também, é claro, bom, né, a gente ter essa sensação também, eu acho né? que só o milagre também, eu acho que em todos os sentidos. A gente teve, por exemplo, um menininho que tinha um tumor no rim e que essa doença não melhorava, do rim passou para o fígado, do fígado passou para o pulmão, assim... A gente conversou com a família, o menino era muito novinho, a gente conversou com a família, vamos parar a quimioterapia, só está fazendo mal para ele. Nós vamos fazer um cuidado paliativo para ele, né? Que seria o cuidado paliativo, é algo que deveria existir desde o início do tratamento, mas hoje em dia tem-se muita cultura de que é o fim e não é isso. Então, a gente falou, vamos deixar em cuidados paliativos exclusivos e vamos dar uma quimioterapia via oral para ele. A família sofreu muito, nós também, e ele parou de fazer a quimioterapia em doses altas, que a gente chama. Menina, ele foi melhorando de um tanto, foi sumindo os tumores, ele sumiu o tumor do pulmão, ele operou e depois nunca mais voltou. E hoje em dia ele está na escola, lindo, louro, cabelão, bonito, vem aqui a cada 6 meses ver a gente. E assim... Outras crianças com a mesma doença e tomando os mesmos remédios não tiveram o mesmo desfecho. Então, existe. Aí como é que você explica? Não sei. É Deus, né? É Deus. E tem muita coisa científica. Ele deve ter alguma alteração genética que é mais favorável para ele. Mas ele vai para a escola, ele traz desenho, ele tá maravilhoso. Maris, e você comentou agora, contando, né, sobre essa questão dos paliativos. Sim. Eu aprendi agora que não é o fim. Não. Eu acho que é. Por que que não é? O cuidado paliativo, a essência dele são cuidados gerais com o doente, que inclui cuidado com dor, cuidado com alimentação, cuidado com espiritualidade, cuidado com todo o contexto psicológico e social. Eu tô falando do câncer porque é com que eu trabalho, mas as outras doenças também têm cuidados paliativos, né? Então, é só a parada ali do tratamento. Exatamente. Mas você mantém a dignidade. A dignidade. Então, paciente. Essa dignidade, ela tem que existir desde o diagnóstico. Então, o conceito de cuidado paliativo não é esse, de que você vai, e quando não tem mais o que fazer, você começa o paliativo. Não é assim. Então, no nosso serviço, no nosso hospital, por exemplo, a gente, toda criança passa pela consulta do cuidado paliativo ao diagnóstico. Então, nós temos uma equipe maravilhosa de cuidados paliativos na oncologia pediátrica. Eles atendem a criança ao diagnóstico, uma vez que seja. E dá toda a orientação, todo o suporte. Ao longo do tratamento, a gente vai direcionando. Hoje ele precisa mais do paliativo e menos da central de quimioterapia. Então, a gente vai direcionando ele para cada vez mais paliativo e cada vez menos curativo.
entendeu? Quando for o caso. Tem criança que vai uma vez no paliativo, conhece a doutora Fabíola, o doutor Nicolas, que são os responsáveis, e não precisam voltar lá por muito tempo, porque não tem nenhuma demanda necessária. Mas, desde o início, a gente sabe que a criança precisa desse cuidado. Se no meio do tratamento ele tem uma dor, por qualquer motivo, a gente aciona novamente o cuidados paliativos para nos ajudar no manejo da dor, por exemplo. E aí não só no fim, é tratamento todo. É para tudo, né? É tentar conciliar esse Isso, bem-estar, né? Exato. De 360 graus, né? Exatamente, cobrir de todos os lados. Independente da situação, do sucesso ali do tratamento, né? E a gente sabe que trabalhar num hospital é uma rotina insana, muitas vezes. A gente conseguiu ver um pouquinho isso mais de perto na pandemia. E eu queria que você me falasse, para a gente finalizar, o que te faz acordar todo dia, pegar teu carro e ir trabalhar na oncologia pediátrica do HC de Ribeirão Preto? O que te move? O que me move é a vontade exatamente de que nenhuma criança com essa doença, que a gente não perca nenhuma criança para essa doença. A gente sabe que alguns cânceres são extremamente graves, que realmente a chance de cura é baixíssima. A gente tem que respeitar isso, mas acho que o que me move é não perder nenhuma. É acordar e falar, não, isso aqui é gravíssimo, mas vamos ligar pro colega rico lá dos Estados Unidos, ver se ele não tem uma sobrinha de um remédio aí num estudo clínico para ajudar a gente. A gente não parar mesmo. E assim, enquanto tiver esperança, sabe, assim, eu lembro no meu primeiro ano da residência, uma criança muito grave, com tumor cerebral muito grave, e a nossa chefe, a doutora Nájila, que é maravilhosa, chamou a família para conversar e falou, olha, é muito grave, as chances de cura são baixíssimas. Eu lembro que o pai falava, mas quanto? E ela não... Aí uma hora ela falou, olha, naquela época, né, há 15 anos, ainda se tinha muito essa questão de porcentagem, falou, olha, em torno de 2 a 5% de chances de cura. Eles se olharam, eles ficaram tão felizes. Meu Deus, temos 5% de chances de cura. E eu achava tão pouco, mas aquilo para ele era tanto. Então, eu acho que o que me move é isso. Enquanto tiver uma porcentagem assim, de você tirar aquela criança disso, e que a ela utilidade, possa né, que você tem em tudo isso, né, Maris, de ajudar as pessoas a se curarem, você se colocar a serviço ali, né, com a sua formação, o seu conhecimento, a tua espiritualidade, é maravilhoso. E dá pra ver isso no brilho dos seus olhos. Dos nossos, né? Que a gente tá junta desde sempre, Sempre. Né? E pode contar comigo. Adorei. Desde sempre para sempre. Adorei, o seu pode contar. Muito obrigada, amei. Obrigada, amor. Que lindo. Obrigada.